Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fato de todo mundo ser filósofo. Nós vamos responder a pergunta: todo mundo é filósofo? Nós temos uma posição distinta, né? Embora algumas pessoas insistam em afirmar que todo ser humano é filósofo, porque todas as pessoas fazem determinadas perguntas, né, sobre a existência, sobre o sentido da vida, a gente acha que fazer essas perguntas não define ninguém como filósofo especificamente. Então nós vamos abordar esse tema aqui em mais um vídeo da nossa série Vídeos Peripatéticos, vídeos em que a gente faz filosofia andando e conversando, fazendo uma caminhada à maneira aristotélica, né? O Aristóteles aqui fazia isso, a escola dele era chamada Escola Peripatética, justamente porque ele andava conversando com os seus discípulos, né? Eles faziam filosofia andando. Então essa aqui é a ideia dessa série de vídeos peripatéticos aqui no canal. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso você encontra na descrição deste vídeo. Então vamos lá, todo mundo é filósofo? Todo mundo é filósofo mesmo? Bom, depende de como a gente define a filosofia, né? Para a gente saber se todo mundo é filósofo, a gente precisa responder primeiro qual a nossa definição de filosofia, o que significa filosofia. E lá no nosso curso de Introdução à Filosofia, nós fizemos propositalmente uma primeira introdução na qual a gente apresenta mais ou menos umas 10 definições de filosofia. E por que a gente fez isso? Justamente para mostrar que não existe uma única definição de filosofia. Então a filosofia já foi definida de distintas maneiras, desde ali o início da filosofia ali ocidental com os gregos, e a gente queria deixar isso claro logo na introdução do curso. Olha, nada disso de nos apegarmos a uma definição de filosofia e falar, olha, filosofia é isso. Então, para saber se todo mundo é filósofo, depende o que é filosofia. Agora, dizer que há várias definições de filosofia não significa que qualquer um pode dar uma definição e aí está tudo certo. E a gente dizer, olha, então eu mesmo posso acrescentar a minha opinião ali na história da filosofia. Então o Platão tem uma concepção, o Sócrates tem outra, o Aristóteles tem outra. Eu adiciono a minha também e está tudo certo, né? Eu também posso dar uma definição de filosofia. A coisa não é essa bagunça assim. Né? A filosofia não é meramente dar opiniões, como Hegel diz, nem existe algo do tipo opiniões filosóficas. Né? O Hegel deixa isso muito claro e eu concordo com ele. Não existem opiniões filosóficas e não tem dessa de que cada um pode simplesmente falar qualquer coisa na filosofia e está valendo. Então, essa é a primeira questão. Há várias definições de filosofia. Agora, o fato de existirem várias definições de filosofia, isso mostra que elas têm alguma coisa em comum, né? Elas têm alguma característica, né, que as define, que façam que todas essas definições elas tenham no mínimo ali um núcleo comum, né? De modo que a gente consegue delimitar o que a filosofia é. E eu acho que a principal causa de discordância está em um desentendimento sobre o que é filosofia e o que é propriamente sabedoria, uma distinção que o Hegel também faz. Muita gente acha que uma reflexão bonita, um jogo de palavras, né, uma reflexão sobre a vida, está fazendo filosofia, e às vezes nem é. Às vezes aquilo ali é expressão de uma sabedoria de vida, né? E a gente tem que saber distinguir filosofia de sabedoria. Tem vários pessoas mais famosas assim atualmente, assim, de YouTube, que aparecem muito na mídia, né, se apresentando como filósofos. E na verdade eles são mais sábios, se aproximam mais da figura dos sábios, como acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga. Por exemplo, aquele tal de Eduardo, né, que aparece muito como um cara fora do mainstream, né, que todo mundo gosta pra caramba. É um cara que atrai muito mais pela personalidade do que pela profundidade filosófica, né, porque o tipo de coisa que ele faz não é exatamente novo. A gente já tinha filósofos lá na Grécia Antiga que faziam coisas parecidas com o que ele faz. Então ele atrai muito, faz umas reflexões ali interessantes, o cara sabe se apresentar bem, é um bom comunicador, né? E é um cara que tem uma personalidade que acaba atraindo, é um cara que está meio ali por fora da grande mídia, né? E às vezes até é incorporado pela própria grande mídia, mas é um cara que se apresenta às margens, né? Pelo menos às margens da academia. Então, é um tipo de personalidade que eu considero mais um sábio, né? Não exatamente um filósofo propriamente dito. E às vezes a causa da confusão está nisso, é confundir
filosofia com sabedoria. Bom, então tendo em vista que filosofia não é sabedoria e que há distintas definições de filosofia, né, vamos voltar à nossa pergunta. Todo mundo é filósofo? Bom, depende da definição de filosofia. Agora, se a gente considera que a filosofia, em todas as suas definições e características, ela se caracteriza por uma forma de pensamento radical, profundo e com rigor lógico, a gente vai ver claramente que nem todas aquilo que se apresenta, né, em todas as reflexões que às vezes se apresentam como filosóficas, são de fato filosóficas. De maneira nenhuma a gente pode considerá-las assim. Bom, e aí, por que as pessoas então às vezes confundem, né, falando que se a gente levanta questões sobre a origem do mundo, do universo, de nós mesmos, nós somos filósofos? Isso é uma coisa que eu me apoio em Freud, que deu uma resposta semelhante quanto a isso, e que eu acho que vai explicar bem também da questão filosófica, né? O Freud fala o seguinte, olha, ele fala que quando a gente está diante do universo, quando a gente está diante do mundo, e a gente simplesmente pensa o seguinte, olha, como eu sou pequeno diante do universo, né? E tem aquele sentimento de impotência diante de todas as coisas, o Freud fala o seguinte, isso aí não tem nada de religioso, porque ele fala isso no contexto de sua obra O Futuro de uma Ilusão, né, no qual eles estão debatendo sobre a religião. Então ele está falando que às vezes as pessoas têm a mania de achar que todo mundo tem ali aquela coisinha religiosa bem lá no fundo e tal, e o Freud fala, não, nada disso. A gente se sentir pequeno diante do universo não significa que a gente tem um sentimento latentemente religioso em todo mundo, né? Isso não tem nada a ver. Ele fala, o que é religioso é a resposta que a gente dá a esse sentimento de insignificância diante do universo. E da mesma forma a gente poderia dizer em relação à filosofia, sobre todo mundo ser filósofo. Porque o que acontece? A pessoa se pergunta sobre a origem do mundo, a origem da vida. Pelo fato de ela perguntar sobre isso, ela já é automaticamente filósofo? Absolutamente. O que vai caracterizar a filosofia, o filósofo, é como ele tenta responder a essas questões. É como que ele vai tentar lidar com essas indagações. Então o fato de se fazer, de se colocar essas perguntas, não caracteriza ninguém como filósofo. E por isso a gente não acha que todo mundo é filósofo. Só porque todo mundo se faz essas perguntas, só porque as pessoas ignoram o sentido da vida, de onde vêm, para onde vão, elas são filósofos por isso? Não, porque essas perguntas, elas também podem aceitar respostas religiosas. Sim, o indivíduo pode falar, não, o sentido da vida é Deus, é viver de acordo com a palavra de Deus. E aí, é um filósofo então, que só porque fez... Não. Então vejam que a filosofia, ela é uma atividade. E como toda atividade, ela tem que ser aprendida, a gente tem que aprender a fazer. Ninguém questiona isso em relação ao médico, ao arquiteto, ao engenheiro. Mas em relação ao filósofo, as pessoas querem distribuir o título de filósofo para todo mundo que existe, para todo mundo que está aí no mundo, né, de maneira gratuita, sem que as pessoas passem pelo processo de aprendizagem, pelo processo de formação, que não tem que ser exatamente um processo na universidade. A gente não está querendo dizer que só é filósofo quem está na universidade, quem fez uma graduação em filosofia. Não é exatamente isso, mas tem que de alguma forma passar pelo processo de formação. Ninguém questiona isso em relação ao médico, ao engenheiro, como a gente afirmou, né? E porque talvez para você exercer medicina você tem que ter uma carteirinha do Conselho, né, Regional de Medicina, você tem que estar habilitado a fazer isso, e para ser filósofo não tem carteirinha em lugar nenhum. Ninguém precisa de carteirinha para ser filósofo, nem existe a profissão filósofo, né? E eu até acho que não tem que existir mesmo, porque quem é que vai empregar, pagar um filósofo? É uma atividade livre, de fato. Mas pelo fato de ser livre, então, significa que qualquer um pode exercer? Não. Tem outras atividades também, por exemplo, a atividade de programador, desenvolvedor de software. Não é regulamentada, você não precisa de um conselho da categoria para te dar uma carteirinha e dizer que você é programador, por exemplo. Mas se você só é programador se você sabe fazer a coisa, se você passou por um processo de formação. Aí tem que ser na universidade? Não. Às vezes você passa pelo processo de formação por outras vias e acaba se tornando excelente programador, mas passou pelo processo de formação. E é isso que é importante. E a filosofia é o mesmo. A gente precisa passar pelo processo de formação. Porque se não se passa pelo processo de formação, a gente não vem a entender
aquela atividade que é a filosofia. E a filosofia é justamente isso, ela não é um corpo de conhecimentos, né? A filosofia, ela é uma atividade, ela é algo que se faz, como Kant já mostrava muito bem. Então, a gente precisa passar por um processo de formação e muitas vezes é melhor a gente passar por esse processo de maneira acompanhada, né? Como foi o meu caso. Eu estudei filosofia por muitos anos de maneira autodidata, eu sempre gostei, mas eu percebi uma diferença enorme depois que eu passei por uma formação universitária. Então, é muito diferente a gente estudar sozinho por conta própria ou estar ali sendo tutorado, auxiliado, né, orientado por pessoas profissionais que já passaram pelo processo também. Isso faz uma enorme diferença, né? E é nesse sentido que eu falo que a gente tem que passar por um processo de formação. Na história da filosofia, a gente tem muitos filósofos que criticaram muito a própria universidade, né? E grandes descobertas, grandes pontos de virada na história da filosofia só aconteceram ali fora da universidade. Só que mesmo esses filósofos que falam mal da universidade também passaram por ela, também tiveram um processo de formação lá, né? Em algum momento ou outro, fazendo uma coisa ou outra. O Nietzsche, por exemplo, falava muito mal, né, da filosofia universitária, né? Passou por ela, não exatamente filosofia, ele fez filologia, mas passou pelo processo de formação. O Marx também fez um doutorado em filosofia, né, e não desenvolveu a sua obra lá dentro. Então a questão que fica é, a maioria dos filósofos passou por esse processo assim, dessa maneira, né? A gente tem algumas exceções, né? A gente pega, por exemplo, o Wittgenstein. O Wittgenstein, por exemplo, ele tem uma trajetória bem diferente. Tentar atravessar a rua. Ele tem uma trajetória bem diferente, uma trajetória bem peculiar, porque ele era da engenharia, né? Então ele não se formou enquanto filósofo, não foi essa a trajetória dele. E aí, de certa forma, acabou acontecendo que ele entrou para a história da filosofia do século XX como um filósofo extremamente relevante, que trouxe contribuições originais, né? Mas casos assim são algumas exceções, não são a regra. Para a maioria de nós mortais, vai ter que passar por um processo de formação na filosofia. Então é isso, é por isso que eu acho que nem todo mundo é filósofo, que não existe essa questão de que todo mundo nasce filósofo, que se você se colocar questões filosóficas, você já é filósofo, porque a questão não é bem assim, não é só colocar as questões, a questão é como você responde essas questões, e é justamente esse processo de tentar encontrar respostas é que vai caracterizar a atividade filosófica, né? Então, nem todo mundo é filósofo, e a filosofia também não é para todo mundo. Mas em que sentido? No sentido elitista, que a gente tem que restringir a filosofia? Não. Eu acho que a filosofia, ela tem que estar disponível a quem quiser. E é por isso que a gente tem esse canal aqui no YouTube, é por isso que nós temos o nosso curso de Introdução à Filosofia com um preço ridiculamente baixo, é justamente para ser acessível. A filosofia, ela tem que estar acessível a quem quiser. Agora a questão é que são poucas pessoas que vão querer isso. E é por isso que eu acho muito interessante a gente ter aqui esse canal. A gente está chegando a 40 mil inscritos, né? Porque nós, eu digo nós e vocês que são inscritos aqui no canal, vocês que nos acompanham, nós somos uma minoria na sociedade. Nós que nos interessamos por esse tipo de tema, né? Você que está chegando até o final desse vídeo, né? É porque você tem interesse na questão da filosofia e você é uma minoria na sociedade. Então a filosofia não é para todo mundo nesse sentido, né? Porque todo mundo pode assistir esse vídeo, mas quantas pessoas tiveram a paciência de chegar até aqui, por exemplo? São pouquíssimas pessoas. Então a filosofia, ela é para poucos e nem todo mundo é filósofo. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje, essa aí a ideia que a gente queria passar em mais um vídeo peripatético. Lembrando, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o curso está na descrição deste episódio. E esperamos em breve conseguir fazer um outro vídeo desse, porque hoje fazendo 1 grau não está muito fácil andar por aqui. Um grande abraço e até a próxima.